Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre receptores elétricos, dando continuidade à nossa parte de eletrodinâmica. Na aula anterior a gente viu receptores e hoje então vamos para os receptores de energia elétrica. Vamos lá então. Os receptores de energia, os receptores elétricos então, são aqueles elementos do circuito elétrico que transformam a energia elétrica em qualquer tipo de outra energia, menos em calor. Tá? Eles não vão transformar ela em calor. Eles podem perder calor, mas eles não vão fazer essa transformação dentro do circuito. Quem faz essa transformação são os resistores. Os receptores, de certa forma, é bem simples da gente entender. Prestem bem atenção na palavra receptor. São aqueles que recebem a energia. Eles estão recebendo aquela voltagem, a DDP. Então, gente, ventilador, liquidificador, ar-condicionado, tudo que vocês colocam na tomada, tá? Que vocês querem ligar, isso são receptores. Então, o receptor, ele vai receber a energia elétrica, vejam bem, ó. Ele vai receber a energia elétrica, certa parte da energia elétrica ele vai perder e outra parte ele vai transformar em energia não elétrica. Por exemplo, o ventilador, ele vai receber uma energia elétrica da tomada, certa parte ele vai transformar no vento que a gente precisa quando liga o ventilador, e o ventilador ele aquece, faz barulho, né? Então essa é a parte da energia perdida pelo ventilador. O receptor, assim como o gerador, ele tem uma equação característica dele. A equação característica do receptor, pessoal, é essa aqui, ó. Essa que nós temos aqui. Nós temos então o U é a DDP, que vai chegar ao receptor fornecida pela bateria ou pelo gerador. Tá? Essa aqui é a voltagem, a DDP, que vai chegar no receptor. Esse E, agora com a linhazinha, da mesma forma que no gerador tinha o E, só que sem a linha, no receptor, essa aqui é a força contra-eletromotriz. É a DDP que vai ser aproveitada pelo receptor. Tá? É a voltagem que o receptor vai utilizar. A força contra-eletromotriz, chamada então de força contra-eletromotriz. Dentro do receptor, não quer dizer que foi colocada uma resistência dentro do receptor, tá? Mas existem essas perdas que o receptor tem, e essas perdas, então, são representadas por R vezes I. R', tudo que a gente está representando o receptor, a gente coloca a linha, então, na força contra-eletromotriz, e na resistência interna do receptor, a gente coloca a linha também. Então, R vezes I vai ser a DDP perdida no interior do receptor. É essa dissipada que ele vai perder em forma de calor, em forma de barulho, em forma de várias outras formas que um aparelho pode perder a energia que ele recebe da tomada. Tá? Então, esse Rzinho é a resistência interna do receptor. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, a resistência interna do receptor. E o I é a corrente elétrica que vai estar percorrendo esse circuito. Então, a equação característica do receptor ela é muito parecida com a equação característica do gerador. A do gerador é um menos aqui, ó, e a do receptor é um mais. Por quê? Olha só. O gerador, ele tem uma DDP e ele vai fornecer a DDP para o circuito. O receptor, ele recebe. Aquilo que ele recebe, que é o U, é igual àquilo que ele vai produzir, que ele vai conseguir produzir, mais aquilo que ele vai perder. Tá?
Como esse gerador, esse receptor aparece num circuito? Esse negócio tremido aqui em vermelho seria o aparelho. Esse preto aqui é o fio do circuito. E aqui dentro, então, está o gerador no circuito. Lembram que nós temos assim, ó, o risco maior é o mais e o risco menor é o menos. Dentro do gerador, a corrente elétrica chega no mais e sai no menos, tá? Vai sempre nesse, assim vai a corrente elétrica aqui, ó, tá? Sempre fazendo esse sentido aqui, tá? Então, no receptor, ela vai fazer assim, vai chegar por aqui, ó, vai chegar no mais e vai sair no menos, tá? Por quê? Aqui eu tenho um desenho, então, de um circuito completo, ó. Aqui nós temos uma pilha. Pilha é um gerador. E aqui a gente tem um motorzinho qualquer, pode ser um motorzinho de um ventiladorzinho, tá? Que é um receptor, então. Gerador é quem dá a energia, quem faz os elétrons circularem nesse circuito. Lembra que a corrente elétrica ela sai do mais, né, e chega no menos. Então, ó, a corrente elétrica vai fazer esse circuito aqui, ó. Vai sair do mais aqui pela pilha, né? Vai andar por aqui, ó, como mostra o desenho. O que acontece no resistor? No receptor. No receptor, a corrente elétrica sempre vai chegar no positivo, tá? É o contrário. No receptor, a corrente chega no positivo e sai no negativo. Muita atenção nisso. No gerador é normal, tá, pessoal? No gerador é correto. Num gerador, ela sai do positivo e chega no negativo. No receptor é o contrário, tá? Aqui, então, é um desenho de um circuito como aparecem nos nossos problemas. A gente vai ter aqui um gerador e um resistor. Ai, meu Deus! Um gerador e um receptor. O gerador, então, ó, a corrente elétrica vai sair do mais. E no receptor, a corrente elétrica chega no mais, ó, tá? Muita atenção com isso. Pergunta que a gente normalmente faz. Quando eu tenho os dois, como eu vou saber quem é quem se eles não me falarem? A força eletromotriz é maior do que a força contra-eletromotriz, tá? A voltagem do gerador tem que ser maior do que a voltagem do aparelho, senão o aparelho não vai funcionar, tá, pessoal? Ela tem que ser maior, o gerador sempre é maior. Aí vocês vão saber fazer o circuito aqui. A gente vai ver isso nos exemplos mais para frente. Então, por enquanto, o receptor é isso aqui, ó. Essa é a equação característica. E no receptor, a corrente elétrica vai chegar pelo mais e sair pelo menos. Contrário do que no gerador. No gerador é o sentido normal. Sai do maior e chega no menor. Como o gerador e o resistor, o receptor também faz gráfico. O gráfico característico do receptor é esse gráfico aqui, ó, tá? Se vocês lembrarem rapidamente, o gráfico do gerador era um gráfico assim, ó, gerador. Gráfico do resistor era um gráfico assim, ó. Tá? São curvas características de cada um dos nossos elementos do circuito. Receptor, gerador e resistor. Tá? São curvas características
Deem uma revisada em cada uma delas. Eu já vou falar mais aprofundado sobre a curva do receptor. Mais um pouquinho sobre receptores. As potências, pessoal. Nós temos a potência total, tá? Essa aqui é a potência total. A potência total do receptor é a DDP que chega nele, vezes a corrente elétrica. A potência dissipada do receptor, a potência dissipada pelo receptor é a resistência interna dele vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. E a potência útil vai ser a força contra-eletromotriz vezes a corrente elétrica. Tá? Lembrando sempre que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Formulazinhas das potências. E uma análise, então, da nossa curva do receptor. Aqui, ó, nós temos, então, a força contra-eletromotriz. Aqui nós temos a corrente elétrica que percorre o circuito. E aqui nós temos a DDP desse circuito. O que a gente precisa saber, pessoal? Olha só, nós temos duas constantes nessa equação característica do nosso receptor. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, igual àquela da matemática, tá? É aquela equação y igual a ax mais b. Incrível que pareça, é a mesma equação. Nessa equação aqui, nós temos duas constantes. Constantes são os números. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse e esse. Aqui, esses dois números vão ser esse e esse. Ou seja, a força contra-eletromotriz e a resistência interna são sempre as mesmas, elas não variam, tá? Elas são características do receptor. Então, elas são constantes, elas não variam. A força contra-eletromotriz, ela é sempre esse pontinho inicial aqui, ó, do gráfico, sempre. E a resistência interna, a gente encontra fazendo a tangente desse triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? A gente encontra fazendo essa tangente desse ângulozinho aqui. E essa tangente desse ângulo, que é a nossa resistência interna, nada mais é do que, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nada mais é do que U sobre I. U sobre I. Aqui, na verdade, ó, essa parte de cima aqui, ó, é isso aqui, certo? Ó, isso aqui, né? Que é esse lado aqui do triângulo. Que é o quê? U menos E'. U menos E'. Isso aí. E a parte de baixo é o I. Aí nós temos a nossa resistência interna. Às vezes eles dão o próprio ângulo para a gente, tá? Então, pessoal, vou fazer um exemplozinho bem básico. Depois vou ver se eu faço um outro vídeo para vocês com mais alguns exemplos, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, olha só. Um receptor elétrico, que é um motor, então, de resistência interna 10 ohms, ligado a uma tomada de 220 volts, recebe uma potência de 2.200 watts.
A força contra-eletromotriz do receptor é... Então, peraí, vamos ver os dados que nós temos nesse problema. Nós temos uma resistência interna de 10 ohms, ligado a uma tomada. Tomada é o U, 220 volts. Recebe uma potência, então ele está recebendo uma potência de 2.200 watts. E a gente quer saber a força contra-eletromotriz dele. Para a gente saber a força contra-eletromotriz, o que a gente precisa fazer? Utilizar a equação do receptor, que é essa aqui, ó. Ok, com essa equação aqui, eu tenho que ter o U, beleza. Eu tenho que ter o R', que é a resistência interna do receptor, mas eu não tenho minha corrente elétrica. Ah, mas a minha corrente elétrica eu posso encontrar através da potência. A potência que eles estão dando aqui é a potência que ele recebe. Potência que ele recebe, ó, vamos voltar nas potências, é a potência total, é a potência que está chegando para ele. Então, nós temos a potência total, que é U vezes I. Potência que ele recebe. Não é a potência que ele está dissipando, nem a potência que ele está utilizando, é a potência que ele recebe. Então, nós temos 2.200 watts, nós temos o U, que é 220, e nós vamos encontrar o I. Então, isso aqui foi a primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar a corrente elétrica. 2.200 dividido por 220 é o I. Eu vou cortar os zerinhos, eu vou ver que 220 é 10 vezes maior que 22, né? Então, vai dar 10 amperes. Agora, eu posso vir para cá, para a equação do receptor, vai ficar 220 igual a força contra-eletromotriz, que é o que eu quero, 10, que é a resistência interna, e 10, que é a corrente elétrica. 220 vai ficar igual E' e mais 100. O 100 vai passar para lá subtraindo, 220 menos 100 vai dar 120 volts. Isso significa que esse motor ele foi feito para ser usado numa tomada 220, mas ele só vai aproveitar, ele só vai trabalhar com 120 de voltagem. Tá? O resto ele vai perder na forma de barulho, na forma de calor, dessas formas assim. Tá, pessoal? Então, aqui tem um exemplo bem simples de receptor. Na apostila de vocês têm algumas questões que vocês podem fazer. As questões que vocês podem trabalhar na apostila, ó, são essas aqui. Ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Questões da apostila. Quais que vocês podem trabalhar? Nós estamos na física, na física 3C, na aula 5, tá? Que é a parte de eletrodinâmica. A gente já viu receptores, eu passei para vocês no Mentor uma lista sobre geradores. Agora a gente está fazendo a parte de receptores, eu estou separando essa aula em vários módulos. E agora, a parte de receptores, vocês podem fazer a questão 05.04, 05.05, 05.06, 05.07, 05.08, 05.09, 05.13,
Vamos ver. 05.16. Até aí já está ótimo. 05.18. Não, até aí tá ótimo, tá, pessoal? Vocês podem fazer essas atividades que eu selecionei aqui para vocês, tá? Então, anotem elas aí e tragam as dúvidas para a nossa próxima aula, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aulinha. Até mais!